Ei pessoal, tudo bem com vocês? Mariano Vitória aqui novamente. E por aqui a gente fala sobre cartões, sobre viagens e sobre educação financeira. O tema que eu queria trazer para vocês hoje é o seguinte: não estou no estúdio hoje, estou fazendo a minha caminhada pela manhã, mas vamos lá. O que está havendo com os bancões aqui do Brasil? O que está acontecendo? Esse novo reposicionamento dos grandes bancos aqui do Brasil, tradicionais. Bom, para iniciar esse assunto, eu acho que eu deveria voltar um pouquinho no tempo e explicar para vocês, porque eu estou vendo, né, essa grande mudança atualmente acontecendo debaixo dos meus olhos, né, não somente dos meus, mas de todo mundo que acompanha um pouquinho, né, sobre cartões de crédito, sobre bancos, contas bancárias e tudo mais. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, antes da pandemia, eu estou falando de 2018, 2019, 2020, por aí. Foi uma época de ouro para o mundo dos cartões de créditos de alta renda e para o mundo de milhas. Eu acredito que aqui muita gente deva se lembrar daquele boom dos cartões de créditos. E olhando para trás, eu creio que a primeira fintech, por assim dizendo, que começou a facilitar a aprovação de cartão de crédito Black, né? Black, na realidade, somente Mastercard Black. Mas aí a gente acaba chamando de Black, né? Cartão Black, para simplificar e ficar mais fácil o entendimento. Todo cartão de alta renda. A gente está falando do Mastercard Black, do Visa Infinity, do Elo Diners Club e do American Express de Platinum Card, o famoso TPC. E aí foi uma época de ouro. Vocês devem se lembrar também do cartão Pão de Açúcar do Itaú. Vocês lembram? Que cartão maravilhoso. Ele era um cartão que pontuava em reais, basicamente, para quem não teve esse cartão, não se lembra de como foi. Ele pontuava em real. A cada R$ 1 gasto era um ponto. Enquanto os cartões de crédito de alta renda, os cartões Blacks, eles pontuavam com base no dólar, ou seja, a cada dólar gasto, vamos colocar R$ 5, dava um ponto. Então não precisa dizer nada, né? Já está óbvio que o cartão do Pão de Açúcar era um cartão Platinum, inclusive, não tinha acesso a sala VIP nem nada, só que ele era um cartão praticamente uma fábrica de milhas do Itaú. Então muita gente meio que fabricou muitas milhas naquela época, né? E aí veio o cartão Visa Infinity da XP, que foi um dos primeiros fintechs que facilitou para que quem ainda não tinha um cartão Black adquirisse seu primeiro cartão Black. Era apenas fazer um investimento na XP de pelo menos R$ 5.000 e depois de 30 dias, aproximadamente, eles liberavam o cartão Black com acesso às salas VIPs e com uma boa pontuação. Aliás, eu acho que não tinha pontuação. Não, realmente não tinha pontuação, mas ele dava acesso às salas VIPs, seguro viagem e todas essas facilidades de um cartão de alta renda. E aí vieram trocentos outros cartões, e aí começou uma febre também de cartões que davam acessos ilimitados às salas Blacks, às salas VIPs. Eu me lembro de ter feito em algumas das minhas viagens, porque obviamente eu tinha mais de um cartão Black, né? Ainda tenho até hoje. Mas eu me lembro que na época, eu tinha mais de um cartão Black, e aí você acaba meio que, né, não querendo, você acaba acumulando os acessos que você tem das salas VIPs. 2 acessos de um, de repente 2 acessos Priority Pass de um, 4 acessos do
Airport Visa, Visa Companion, acessos limitados da sala Mastercard Black, embora uma sala muito cheia, sempre foi muito cheia, né? Mas os cartões Mastercard Black, pelo menos, davam, né? Naquela época, a gente está falando daquela época, período da pandemia, antes da pandemia, eles davam acessos ilimitados para os cartões do Mastercard Black. E aí, existe um detalhe muito peculiar nisso tudo. Porque pensem comigo, a sala VIP é para o cliente VIP. Ele é para um cliente, entre aspas, diferenciado, que tem um cartão de alta renda, que, diga-se passagem, que esse cliente também tem um salário de alta renda, ele é considerado alta renda, ele tem altos gastos no cartão, e ele é considerado VIP, para entrar, né, fazer acesso numa sala VIP. Só que vocês concordam comigo que uma vez que todo mundo é VIP, ninguém é VIP? Concordam comigo? Só que ligado a isso, existem várias questões para eu explicar um pouquinho para vocês. O acesso à sala VIP, por exemplo, a sala VIP aqui, The Lounge Vitória, ela, até onde eu sei, ela não é, né, ela não é de propriedade de um banco. E os acessos exigidos para fazer o acesso nessa sala VIP, ela tem parceria com o Priority Pass, com o Lounge Key, que são programas, né, para que você faça a entrada nessas salas VIPs. Só que a própria sala VIP, ela não necessariamente, eu estou falando da sala VIP aqui de Vitória, The Lounge, ela não necessariamente ela é de um banco. Embora hoje a gente sabe que existem bancos que têm sala VIP própria, não tem problema nenhum nisso. Eu só estou explicando a situação de uma sala VIP que ela, nenhum banco é dono dela, né? A administração é por ela mesma. E, obviamente, aquilo tem um custo, porque uma vez que você faz o acesso para entrar numa sala VIP, e você fique ali 1 hora, 2, de repente até umas 3 horas esperando pelo seu voo, tudo que tem ali para você consumir é 100% liberado. Né? A gente está falando de comida, de bebida, cerveja, refrigerante, comida, né, snacks e tudo mais. Logo, vocês podem imaginar que não é um custo barato, né? O acesso para uma sala VIP gira em torno de 32, 35 dólares. E aí vocês fazem essa conta comigo. Vamos colocar 30 dólares, vamos colocar por menos. 30 dólares, e aí vocês fazem a conversão para o dólar, né? Quanto que dá? Daria aproximadamente pelo menos aí uns 150 reais. Não sou muito bom de cálculo, já admito. Mas só para que vocês entendam que não é um custo tão barato. E a cada vez que o cliente, por exemplo, o cliente ele tem um cartão com acesso ilimitado do Itaú, por exemplo. E aí ele faz acesso na The Lounge aqui em Vitória com esse cartão que dá acesso ilimitado às salas VIPs. E aí ele faz o acesso. Cada acesso que ele faz, The Lounge, o Itaú não é proprietário da sala VIP The Lounge. Então, a cada acesso que esse cliente faz... Deixa eu descansar um pouquinho, porque eu estou andando, estou caminhando e falando com vocês. Então, cada acesso que esse cliente faz na sala VIP, o banco precisa fazer o pagamento para a sala VIP. Vocês estão entendendo? De repente não seja esses 35, 32, 30 dólares. Obviamente, o banco deve ter um contrato com essas salas VIPs com um valor menor, né? Principalmente para os cartões que fazem acessos limitados. Eu creio que não seja esse valor cheio, mas mesmo assim não é um valor barato. Então, uma vez que os bancos, só para que vocês entendam a linha de raciocínio, então uma vez que os bancões, e principalmente fintechs, começaram esse boom lá da pandemia para cá, de liberar cartões Blacks,
aprovar de maneira muito fácil, o que me parece que a conta começou a não fechar. Porque ligado a essa situação, tinha muitas pessoas que faziam a contratação de cartão Black e muitas das vezes a pessoa nem era alta renda. E muitas das vezes também o cliente nem usava muito cartão. Às vezes pedia cartões adicionais e viajava bastante, fazia muitos acessos. E aí o que começou a acontecer? O óbvio, né? A conta começou a não fechar, prejuízo para os bancos. Imagine aí $30 a cada acesso, mesmo que não seja acesso ilimitado, né? Mas aí você emite cartões adicionais e os acessos são cartões. Então você imagine que um cartão que tenha 4 acessos, por cartão mais uns 2 cartões adicionais, 3, já vai aí para mais de 10 acessos por ano. E se esse cliente quase não usa o cartão de crédito, que é isso que daria, né? Por assim dizendo, lucro para esse banco, porque a cada vez que você passa o cartão de crédito, o banco ele tem um percentual daquele valor da compra. Se você quase não usa, porém você faz uso das salas VIPs, é prejuízo para o banco. Sem contar a parte ruim de você fazer uma viagem, você tentar fazer um acesso à sala VIP, como já me aconteceu vindo de Miami e Rio de Janeiro. Eu fiz de fato um acesso. Foi o último acesso que eu fiz na sala VIP da Mastercard Black, estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que parecia a fila do SUS. Então, assim, compromete a experiência do usuário. E com o tempo foi passando, e eu acho que já estava meio óbvio para todo mundo que os bancos não iriam deixar isso acontecer, né? E se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, naquela época que praticamente não existiam fintechs, contas digitais, que o Nubank foi o precursor de conta digital no Brasil, de não cobrar anuidade de cartão. E agora, a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo uma situação reversa, contrária. Todo mundo viu aí o que aconteceu com o Banco Master, o prejuízo que foi para muita gente, para os bancos, esse rombo financeiro na casa dos bilhões, por assim dizer. E recentemente, há um mês atrás, por aí, saiu na mídia um escândalo envolvendo o PicPay. E isso é ruim para o banco, para a fintech, porque uma vez que sai alguma coisa na mídia falando sobre escândalo com o banco, né? Independente do que seja, eu vejo que o cliente final, o cliente lá na ponta, ele meio que perde a confiança. Você não vai deixar R$10 que seja na conta, porque a primeira coisa que você vai pensar é que o banco ele vai decretar falência, o aplicativo não vai mais funcionar, ou se funcionar você não vai conseguir mais usar o cartão, não vai conseguir fazer um Pix, tirar o dinheiro que tem lá. Então, e uma vez, você leva anos, né, para criar uma confiança, criar uma base de clientes. Só que, às vezes, é preciso um escândalo desse tipo para você jogar na lata do lixo uma confiança que a fintech levou anos para poder construir. Eu acho muito estranho que, ligado a isso, o Banco Master caiu, PicPay caiu, aquele Will Bank também caiu, que era um banco, até onde eu sei, ligado também ao Banco Master. E aí, obviamente, existem outras fintechs, outras contas digitais, que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí a gente vê uma movimentação contrária do que a gente tinha há 5, 6 anos atrás. Os bancões, eu estou falando especificamente do Itaú, Santander, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Os bancões, os 5 maiores bancos do Brasil. Eu vejo
essa movimentação, essa mudança de estratégias desses bancões, principalmente no quesito cartão de crédito. A gente tinha cartões de créditos Black alta renda com anuidade entre R$ 1.200, R$ 1.500. E esses bancões, é claro que existem outros também, mas eu estou falando especificamente dos bancões, os principais, aumentando a anuidade de R$ 1.500, por exemplo, para R$ 4.000. Isso é uma coisa muito estranha, isso é uma mudança de comportamento. E se a gente for minimamente esperto, a gente consegue perceber que possivelmente essa é uma estratégia dos bancões de meio que reverter o jogo, né? Porque, voltando lá atrás, como eu falei, a questão das salas VIPs é prejuízo para o banco. E banco não é instituição de caridade. Banco ele existe para gerar lucro. Doa quem doer, sempre foi assim. E não vai mudar. E aí, desde quando o Nubank ele apareceu no cenário brasileiro, muita coisa mudou a favor de nós, né, do consumidor final. Eu acho que chegou num ponto que, isso eu estou falando eu, Mariano, que eu acho, não sei, né? Eu acho que representantes desses bancões, eu acho que eles possivelmente podem ter se reunidos e meio que bolado uma estratégia de reverter o jogo, né? Porque o banco ele precisa gerar lucro, né? E como você vai gerar lucro? Exemplo, com um cliente que tem um cartão Black, ele usa, deixa no fundo da gaveta, usa R$ 500, usa R$ 1.000 que seja no cartão, às vezes até menos, às vezes nem faz uso, coloca uma assinatura recorrente para cobrar nesse cartão e usa todos os acessos às salas VIPs. Então a gente pode imaginar que essa conta também não fecha e esse ia ter fim. E a gente está vivendo hoje, gravo esse vídeo em julho de 2026, o que a gente está vendo hoje são esses grandes bancões, não só eles, né, outros bancos também, mas a gente tem visto, percebido que eles estão aos pouquinhos endurecendo as regras, dobrando o valor de anuidade, retirando essa questão de acesso ilimitado às salas VIPs. Hoje ainda tem alguns cartões com acesso às salas VIPs, mas a gente sabe que hoje um cartão com acesso ilimitado à sala VIP, ele não custa menos de R$ 4.000 a anuidade, é de 4.000 para cima, né? E aí já é um fator que você teria de colocar na ponta do lápis até que ponto vale a pena. Se você viaja 1, 2 vezes por ano e não usa muito cartão de crédito, aí já entra aquela questão. Vale a pena pagar R$ 4.000 de anuidade de um cartão para viajar 1 ou 2 vezes por ano? Para um uso pouco nesse cartão de crédito? Eu estou falando de sei lá, um custo, um uso no cartão de até uns 5.000. Até uns 10.000, vamos aumentar um pouquinho, né? Um cartão com anuidade de R$ 4.000, você viaja 1 vez por ano e usa no máximo R$ 10.000 por mês. O cartão não se paga, não vale a pena em relação ao uso que você vai fazer, o tanto que você vai usar em relação à anuidade que você vai pagar. Então não vale a pena. Então eu vejo que aos pouquinhos esse cenário ele está mudando. Acho ainda que vai piorar um pouco mais. Voltando ao que eu estava falando, né? Esses cartões, os poucos que ainda restaram com acessos ilimitados às salas VIPs, normalmente são cartões de altíssima renda, com anuidade caríssima, são cartões de metal e que também não são fáceis de conseguir, né? A cada vez mais esses bancões, eles vêm endurecendo as regras para que se consiga um cartão desse tipo, né? Não é fácil conseguir, né? Eles exigem de 40, 50 mil de renda para cima. Então, assim, não é para qualquer um mesmo. É muito difícil você conseguir, né? Além da comprovação de renda, é preciso muita movimentação e muito relacionamento com o banco para que você consiga um cartão desse de altíssima renda, de metal. Não é para qualquer um, é muito difícil. A gente está falando de um limite. Existe outro cartão do Bradesco, que eu esqueci agora. A Eterno do Bradesco, o Limit, o Altos do Banco do Brasil. Então são cartões maravilhosos, né? Com
ótima pontuação, mas anuidade muito cara que, dependendo, não compensa você pagar. E mesmo que a pessoa queira, também não é fácil de conseguir. Então, existe essa questão. Então, eu vejo que, aos poucos, né? Engraçado. Aos poucos, eles começaram a reverter o jogo. E já não funciona mais como antigamente. Os cartões Blacks simples hoje dão 2 acessos às salas VIPs, no máximo 4 o cartão. Alguns bancos, como o Santander, eu li recentemente, não, li hoje pela manhã, que está valendo a partir de hoje a nova regra para acesso às salas VIPs, ou seja, além da anuidade que não é barata, que a cada dia eles aumentam o valor dessa anuidade, estão dificultando essa negociação da anuidade pela central, e agora, pelo menos o Santander, tá? Eles estão colocou na realidade, né? A regra começa a valer a partir de hoje. É necessário no cartão Unique, tanto o Mastercard Black quanto o Visa Infinity, é necessário um gasto mínimo de R$ 5.000 por mês. Ou seja, se você vai fazer uma viagem de férias em agosto, você precisaria de usar no mínimo R$ 15.000 com cartão nos últimos 3 meses para liberar um acesso no mês de agosto, ou seja, maio, junho e julho. 3 faturas de R$ 5.000 para que em agosto os 2 acessos à sala VIP estejam liberados para você usar. Então, assim, a exigência, ela aumentou muito, o valor da anuidade aumentou muito, mas eu vejo que já era esperado que isso iria acontecer em algum momento, né? Que essa faz parte de uma grande estratégia desses bancões para reverter o jogo. Só isso. Negócios. Faz parte do jogo. E aí, não tem ponto de correr, né? Sorte de quem tem um cartão alta renda com isenção vitalícia da anuidade. Mesmo que mude algumas regras, mas pelo menos a anuidade você não vai pagar. Pessoal, é isso. Obrigado por terem assistido. Se inscreva no meu canal se puderem, me ajuda muito. Dê um like no vídeo. Valeu, até mais.